Olá, Rondônia, muito boa noite. Segunda-feira. Não é uma segunda-feira assim muito alegre, né? Convenhamos. A gente está hoje sofrendo muito. É como se nós todos fôssemos vítimas do Brumadinho. É terrível, né? Não é muito bom a gente pensar nessa coisa, não. E se a gente pensar que isso é uma coisa que é recorrente, Brumadinho é a mesma Mariana, Brumadinho é a mesma... lá na Bahia agora tem uma mina que também sofreu alguma coisa parecida, se bem que o volume é muito, muito maior. Enfim, mas tem muita coisa que está ocorrendo aí, assim, a gente fica assim, sem saber o que está acontecendo. Por que deixaram acontecer aquilo? Quantas Brumadinhos, Marianas e Morro do Bomba vão acontecer no Brasil ainda? Quando é que a gente vai ter autoridades ligadas, preocupadas em fazer o melhor para evitar que esse tipo de coisa ocorra? Porque isso que ocorreu agora lá em Brumadinho não é só um acidente, não. É um acidente, mas é um crime. É um crime contra pessoas, é um crime contra o meio ambiente. E quando a gente fala de crime contra o meio ambiente, a violência é contra todos nós. Nós somos parte disso. Então, começar uma semana falando a respeito de Brumadinho é difícil. E para a gente entender um pouquinho o que é isso, porque isso faz parte de uma violência, nós somos uma sociedade que está doente. Para a gente entender tudo isso, eu trago aqui dois professores, dois queridos. Reginaldo Pedroso é doutor em psicologia e a Nefretier Clasta, lindo nome, francês, é mestre em psicologia, doutor em educação, são professores do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. E é o seguinte, vamos tentar entender o que está ocorrendo conosco. Léo, a violência sempre existiu, é verdade. Mas eu acho que a gente chegou num momento agora em que a gente precisa dar uma mergulhada, porque o assunto não é dos outros, o assunto é nosso. Nós estamos tão envolvidos que de vez em quando a gente se pega brigando com alguém que você não teria por que brigar, tendo ódio que você não deveria ter e mantendo uma aura de inconformismo com coisas que você não deveria. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso aqui. Muito boa noite, obrigado a vocês, obrigado a você, meu caro, por terem vindo aqui colocar um pouco da ciência a serviço da comunicação, da gente tentar entender esse fenômeno. Léo, eu te agradeço muito, é uma honra estar aqui. A honra é nossa. Agradeço a comunidade toda que está nos assistindo agora. Espero poder contribuir com esse debate, trazendo algum tipo de conhecimento da ciência que possa colaborar, em parte, na compreensão desse fenômeno, que não é um fenômeno único, é um fenômeno múltiplo para a gente poder entender. Interessante, né? Interessante você ter tocado nisso aí. Obrigado, Reginaldo. Obrigado você, Léo, a oportunidade. Vamos ver se a gente coloca um pouquinho de conhecimento nesse povo. Pois é, eu acho que é isso que está faltando, né? Faltando a gente entender mais ou menos, a gente se educar com relação a algumas coisas. E eu queria fugir um pouco do debate como é que a Nefretier chama? É do senso comum, aquilo que nos impacta e que a gente já tem uma noção mais ou menos do que é. Mas eu queria entrar um pouco mais nessa história do estudo da alma, né? Que é o que vocês fazem o tempo todo. Aliás, que coisa, que sorte. Estudar a alma é uma das melhores coisas do mundo. E como a alma permite estudos, né? Muito. Bom, então eu queria começar pensando sobre a própria violência como fenômeno que já data, enquanto homem é homem, nós conhecemos nos relatos de história, nos relatos de mitologia, nos relatos, enquanto a gente tem registro, a gente vê o homem atrelado a uma prática de violência contra si e contra o outro. Então, enquanto ciência, nós temos um pouco mais de 200 anos em termos de processo, de construção de conhecimento, e a gente vem tentando fazendo uma leitura de estudos de grupos a respeito da violência, mas isso é algo que data muito antes da própria ciência. E quando você traz a noção do senso comum, não é descaracterizar a importância do senso comum, porque nós temos mais conhecimento do senso comum enquanto pessoa do que de conhecimento científico. Mas nós não podemos abrir mão desse conhecimento sistematizado, estruturado. Então, como eu falei no início, a violência ela é múltipla. Enquanto fator e fenômeno não pode fazer uma leitura única, só social ou só econômica. Então, da nossa
estrutura de conhecimento que é psicológica, nós trazemos uma leitura em que não se perde a dimensão do indivíduo. Então, a psicologia ela contribui muito no entendimento da violência quando você vê o impacto que esse processo acomete o indivíduo, e ao mesmo tempo em que quais são os fatores presentes no campo do indivíduo que estão ligados a essa prática de violência social. Geraldo, quando a gente quer ser feliz, a gente coloca assim metas, pontos, uma série de coisas. Ou seja, o prazer, é o hedonismo. Então, quando a gente está pensando em cima disso aqui assim, eu tenho a impressão, se eu entrar pelo senso comum, me permita, mas você retorna para cá. Eu tenho a impressão que eu fico irritado com o outro feliz, eu vejo que ele está conseguindo e eu não estou conseguindo, eu me coloco e aí começa a minha agressividade. Eu não sei se estou longe, mas eu tenho impressão, né? Isso é comum. Existem duas formas de nós olharmos isso. Então, por exemplo, poxa, olhar a sua história, o que você passou na sua história, onde você chegou, isso mexe comigo. Uhum. Mas ele pode mexer no sentido de produzir em mim uma motivação de correr atrás também de conseguir, ou dependendo da minha construção como ser humano, produzir em mim raiva e querer te derrubar. Isso depende do que eu tenho como construção de ser humano. Ou seja, da sua experiência. Da minha história de vida, o que é certo, o que é errado, ou seja, o que papai e mamãe ensinou, o que os valores gerais, porque o ser humano ele vai ser produto também de valores culturais. Uhum. A cultura determina muito no nosso desenvolvimento humano o que a gente vai dizer, o que é certo, o que é errado. E aí, quando a gente pensa hoje, no atual momento que nós vivemos, esses valores culturais, eles estão muito flexíveis, estão muito livres. E talvez as pessoas elas não aprenderam a como lidar com isso. Porque se nós olharmos não muito tarde na nossa história, mas pegar a nossa própria geração aqui, os valores eram muito mais rígidos. Então, certo era isso, errado era aquilo outro. E a gente aprendia a passar isso. E hoje não. Hoje o que é certo e o que é errado? O que o pai ensina que é certo, o que a mãe ensina que é certo, o que a escola ensina que é certo? Se você tem a rede mundial a seu favor, e ali não existe nada o que é certo ou errado. Então, se a gente for pensar em grosso modo, talvez o que está trazendo esses conflitos, e não é só conflito em relação à religião, a partido, a gostos musicais, etc. É conflito nas relações humanas, porque as pessoas não estão sabendo lidar com o que a gente chama de esperar o do outro. O outro também tem sua vez. Ou seja, eu não aprendi a lidar com frustração. Então, se eu pensar quantos não eu recebi dos meus pais quando eu era criança, eu não vou conseguir contar, que era só não. Mas esses nãos que eu recebia dos meus pais quando criança, hoje faz eu lidar com as outras pessoas e esperar o meu tempo. E aí essa geração nova, o que acontece? Papai e mamãe dá tudo na hora que a criança quer, essa criança não aprende a entrar em contato e lidar com a frustração, e quando ela quer chegar mais cedo no serviço, está atrasada, ela fica buzinando aqui na rua porque o outro está devagar na frente dela. Encostou no seu carro, você já está fora dos seus limites, vem a agressão. Então, essa frustração que não tem visto hoje nas relações de criação, e diante de todos esses valores que a gente não sabe aonde que vai... Porque a questão não é que assim, o nosso tempo era melhor e o tempo de cá não é bom. Ou o tempo de hoje é melhor do que antes. A questão não é de julgamento de é melhor ou de não melhor. É a ideia de que o que isso vai gerar nas relações sociais. O que nós estamos vendo aí em termos de consultório, em termos de demanda de saúde mental, mês de janeiro é considerado um mês branco, né, que se trabalha com a divulgação das pessoas buscarem saúde mental, essa nova forma de se relacionar nessa cultura vai gerar para as próprias relações culturais. Então não como se diz, uma coisa do extraterrestre, você olhar porque o outro está melhor que você sentir alguma coisa. Mas dependendo do que eu construí como pessoa, nos meus valores que veio das relações que eu tive, família, escola, religiões, etc., é que vai diferenciar o que eu vou lidar ali um com o outro. Esqueci de dizer aqui quando comecei o programa que a gente está fechando o mês de janeiro, o mês branco, tá? Um mês em que a gente está pensando a respeito de saúde mental. Tá? Que, aliás, é uma criação de um brasileiro lá de Minas Gerais,
Se faltar o nome dele aqui, daqui a pouco vocês me ajudam. Mas, enfim, é uma pessoa que criou isso aqui e a gente está fechando esse mês aqui a respeito desse assunto. Eu queria dizer que eu tenho uma preocupação muito grande, aliás, é uma culpa que eu carrego. A minha geração foi uma geração muito permissiva. A gente não tinha nada, a gente ouvia Luiz Gonzaga, não, era proibido de ouvir rock, era proibido tocar violão, era proibido de tudo. Aí ocorre que chega um doido lá chamado Caetano Veloso que diz é proibido proibir, e a gente já estava naquela vibe e encaramos tudo que tinha pela frente. Moral da história, eu não sei se essa culpa que eu carrego, e que não é pequena, se ela tem, porque ela afeta meus filhos, meus netos, meus amigos, eu não sei se isso tem se eu devo continuar carregando essa culpa, ou se eu tenho realmente culpa com relação a isso. E aí, Nefertiti? Eu não acho que tem que carregar a culpa, não, Léo. Eu acho que né? em termos de pai, a gente faz o que a gente pode fazer de melhor. Né? O que a gente precisa é ressignificar a culpa. Né? Foi o melhor que você pôde fazer. Mas eu acho que a gente tem os extremos nessa discussão. Né? Temos as questões sociais também que permeiam. Enquanto alguns grupos sociais têm uma acessibilidade a bens culturais, a tudo, a uma permissividade maior, nós também temos um grupo que vive uma frustração no extremo. Há uma escassez de possibilidade, de expectativa para determinados grupos. Isso frustra. Então, é necessário frustrar? Sim, é necessário. Se eu não castrar, eu não tenho civilização. Já pensou se cada um faz o que quer? Cada um faz simplesmente o que quer. Eu faço tudo o que eu quero, você faz tudo o que eu quero. A gente não teria civilização, segundo Freud. Nós teríamos tecnologia, porque isso é produto de um nível de castração. Eu preciso estudar, eu não posso fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. Eu preciso dizer não a parte do meu desejo, e parte desse desejo eu tenho que canalizar para uma produção que seja aceitável para todos. Então eu não posso te dar um soco, mas eu posso socar uma bola no vôlei, acertar o meu adversário no ponto. A força que eu poderia empregar violenta contra alguém, eu posso canalizar isso de forma socialmente aceita. Então, por exemplo, eu faço faxina. Eu acho que a grande maioria de donas de casa e donos de casa fazem as suas faxinas, né? Então, às vezes, você está de bom humor, mas você não arrasta um móvel de bom humor. Se o negócio não sai do lugar, você não dá conta de arrastar. Mas quando você fica com a raiva, tu arranca a geladeira do lugar. Tu carrega uma geladeira. Isso é um grau de agressividade, não seria de violência. Então, assim, eu canalizar para arrastar um móvel com raiva, porque ela demorou para sair, então com raiva eu vou lá e arrasto, isso é uma coisa positiva. Agora, se eu pegar a geladeira e quebrar, é negativo. Então, eu tenho uma frustração necessária que deve ser apresentada às crianças, aos adolescentes, e que eles não podem tudo, mas eu também não posso dizer que eles não podem nada. Você sabe o que você acabou de falar para mim? Eu tenho uma necessidade, uma violência, não, na verdade é isso, eu tenho uma raiva necessária. Eu preciso ter isso, né? Eu não posso ser a vida inteira o Mahatma Gandhi. Não dá, né? Nem Jesus Cristo. Na realidade, isso faz parte, né, do ser humano. A agressividade, faz parte do ser humano. São as regras que vão fazer com que você canalize ela para outra coisa. Vontade de matar a gente tem. Tem hora, mas não pode. Mas por que não pode? Porque nós aprendemos. Agora, se você não aprende, você mata. O padre Valdemar, eu sou católico, estava fazendo a minha comunhão, a minha confissão quaresmal. E aí ele perguntou assim, você quer falar a respeito do seu... Eu digo, padre, vamos ganhar tempo. Marque todos os 10 mandamentos aí. Ele fez em matar. Eu disse, a gente mata de diversas formas. Eu mesmo já morri algumas vezes. Porque tem hora que eu tenho tanta raiva de mim que eu me mato, né? E é normal acontecer isso. Tá dentro daquilo que você falou. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai falar de Socibra e a gente volta para continuar essa conversa. Eu estou achando essa história bastante interessante. Está me tirando uma culpa que eu estava com medo de ficar com ela pro resto da vida. Vamos lá, então. Ainda bem que você me deu essa dica, amiga. Claro, né? Eu não te falei que todos os materiais que você precisa estão aqui na Socibra. Olha o tamanho, nossa! Tem várias coisas. Viu só? A palavra de quem entende
entende do assunto aqui na Socibra tem tudo que seu filho precisa para voltar às aulas. E o que você gosta? Preço bom. Olha só, lápis de cor 12 cores Léo por R$ 3,50, Faber-Castell R$ 10,99. Tem mochila de costas a partir de R$ 30, mochila de carrinho a partir de R$ 100, caderno brochura só R$ 2,85. Você deixa a lista de material aqui que eles separam tudo para você, garantindo o melhor preço. Olha, você pode parcelar até 10 vezes com parcela mínima de R$ 50 e à vista tem 20% de desconto no dinheiro ou no débito. Tá esperando o quê? Olha, horário especial nesse mês de janeiro, no sábado até às 17 horas e a partir do dia 20 de janeiro, no domingo, das 8h30 ao meio-dia e meio, Socibra te espera aqui na Rafael com Tabajara. Volta às aulas é aqui na Socibra. Faz parte da minha vida. Essa história de rock é simplesmente uma coisa boa que eu adquiri de lá pra cá. Bom, tem coisas que ficaram, né? Mas eu tava falando de culpas, mas essa daqui eu não tenho culpa nenhuma. Nem pode. Que bom que eu pude passar isso aí. O Ótimo. rock foi muito bom. Eu peguei o finalzinho. Pegou né? um finalzinho. Bom. Ainda é muito bom. É, né? Ainda é muito bom. Muito bom, tempo bom. O que a gente pode fazer quando a gente percebe que essa violência que a gente fala aqui, ela tem raízes que são culturais, você acabou de tocar, raízes econômicas, raízes sociais, que é aquela do eu tenho raiva daquilo que você está fazendo, eu odeio a sua felicidade. Que coisa essa história, né? O difícil é porque isso começa de berço. Existe um processo que nós observamos nas relações, que a gente tem os dois paralelos. A impulsividade e o autocontrole. O ser humano, inerentemente, ele é impulsivo. Ou seja, a gente tem uma preferência de ter o prazer imediato. Pelo risco. Pelo risco. Ainda que tenha um risco. Mesmo que tenha um risco. O autocontrole seria aquela pessoa que ela aprendeu a esperar um tempo maior para ter um prazer maior. Então, diante de uma situação que eu tenho um prazer menor imediato e um prazer maior atrasado, as pessoas, no geral, naturalmente, elas esperam... Não, elas pegam o menor. Tem uns estudos com crianças que é bem interessante, que falam assim, você tem um bombom aqui e 3 bombons aqui. Se você esperar 5 minutos, você ganha 3 bombons. As crianças tendem a não esperar. E aí eles conseguem fazer algumas manipulações e falam assim, olha, quando a criança, sabendo que ela não consegue esperar, o que nós fazemos? Nós colocamos uma atividade durante esses 5 minutos. Para ela fazer, brincar, mexer com alguma coisa, e ela espera os 5 minutos para pegar. Mas, geralmente, as pessoas não esperam. Então, isso já é inerente. Se não é ensinado a ter o autocontrole, a esperar, a partir das frustrações, as pessoas se tornam muito imediatistas, que é o que nós vivemos hoje. As pessoas querem tudo agora. Tudo imediato. Elas não querem esperar. E se eu quero uma coisa e eu não posso, isso produz agressão em mim. Eu me torno uma pessoa agressiva. Quando você tem alguns exemplos bem interessantes. Quando a sua esposa quer brigar com você e você não briga com ela, o que ela fica? Ela tende a começar a Terceira Guerra Mundial logo na... Não. Então, isso é normal. E é o seguinte, normalmente na Terceira Guerra Mundial sou eu que perco. Com certeza. A gente até brinca, olha, quando ela quiser brigar com você e você não quiser continuar a briga, você não entra na briga. Mas observe se não tem panela de pressão, faca perto dela, porque ela vai se tornar mais agressiva. Isso. Então as pessoas se tornam mais agressivas. Porque a imediatidade é muito mais importante, quando a gente não se aprende. E aí a gente começa, tem alguns outros estudos, inclusive eu venho trabalhando com essa linha dentro do conceito de sustentabilidade, que é o que nós chamamos de distanciamento social. Esse é o maior problema que nós temos. Porque o que é esse distanciamento social? É como que eu lido com as pessoas distantes de mim. Quando a gente compara com os estudos europeus, americanos, o americano é o seguinte, olha, a primeira pessoa mais próxima, por exemplo, minha mãe. A segunda, meu filho. A 50ª, meu vizinho. Como que eu lido com essas pessoas? Quando a gente pega estudos fora, o distanciamento ele é próximo. Ou seja, ele não trata muito diferente a mãe do vizinho, do número 1 dos 50. Quando a gente vê no Brasil, ele já trata distante a mãe. Agora você imagina os 50. Caramba!
E aí, quando a gente pensa em mudança de cultura e mudança de comportamento, de relações humanas, sociais, como que eu quero que uma pessoa seja sustentável, seja não agressiva, espere o outro à vez do outro, se eu não me preocupo nem com o mais próximo? Então, tem muitos estudos que assustam quando a gente olha em termos de querer mudar cultura. Porque uma coisa é o que nós, no geral, psicólogos fazem, que é mudar o indivíduo ali no consultório. Outra coisa é que alguns trabalhos nossos que nós vamos ver com uma coisa mais macro, ou seja, vamos mudar uma cultura. Vamos pegar ali um bairro, um setor e vamos tentar mudar essa cultura. E só se muda a partir do momento que esse distanciamento seja mais próximo e não tão distante como é no Brasil. Essa violência que a gente tem hoje, que ocorre muito via internet, tá aí pelas famosas redes sociais, que eu normalmente chamo de redes antissociais. Eu nunca vi tanta guerra, tanta briga. Isso tem a ver com o fato de que eu estou recebendo muito mais informação. Isso tem a ver com o fato de que existe um distanciamento, eu não preciso socar você, mas eu posso lhe ofender, posso mexer nos seus brios e tal. Isso tem a ver com o fato de que eu quero estar dentro do meu grupo, dentro daquelas pessoas como o fortão, o que bate, o cara. Ou não tem nada disso e a história que ocorre é exatamente outra? Eu acho que toda tecnologia ela é resultado de cultura. Ela não é descolada. Então, nós temos um processo cultural e a tecnologia ela acompanha esse processo. Porque ela é cultura, ela é produção humana. Então, eu acredito que as redes sociais, na maneira como ela é pensada, racionalizada, ela não permite o que permitiria uma aproximação concreta. Não é que na rede virtual você não tem uma aproximação concreta. Não é isso. Mas o formato, a configuração tecnológica, até dos caracteres que você tem, não permite profundidade. Tanto é que se você colocar lá, vem um textão, o que significa? Ninguém lê. Ninguém quer ler. Agora, pensa como você estabelece relacionamento com textinhos. Como é que você aprofunda relações de amizade? Não é que você não possa fazê-lo, você faz. Tanto é que tem pessoas que... Eu, por exemplo, vou dar um testemunho aqui, né, falar. O meu marido eu conheci pelo ICQ, antigo ICQ, em Marília, interior de São Paulo. Casei, tenho 3 filhos. Então, não posso dizer que a tecnologia ela só é violenta. Não, pelo contrário. Né? Então, no seu caso, pelo no meu contrário. caso, foi ótimo, foi um passe. E aí morávamos na mesma cidade. Só que ela não foi suficiente para aprofundar um relacionamento. Eu precisei sair da rede, conhecer ao vivo e a cores, e me casar e ficar 20 anos com a mesma pessoa em outros modelos de relacionamento. Então, a rede, ela apresenta a violência, mas ela já é concreta no meio real. Agora, ela pode potencializar a violência quanto mais superficial, e você vê o estudo, quanto mais distante eu sou da pessoa, e essa distância ela não é só concreta no espaço físico, mas ela é concreta na vinculação, então eu tenho possibilidade de praticar maior violência com aquele que eu não tenho empatia, se eu não me identifico com idosos, se eu não me identifico com adolescentes, se eu não me identifico com pessoas, o que eu tenho são avatares. Então, dizer para você que você é um idiota, Léo, pessoalmente é mais difícil do que você estar lá com o avatar do Léo. Eu digo para você, olha, você é um idiota por votar em A, você é um imbecil por votar em B, é o que você vê hoje, né? Uma polarização em todos os aspectos. Então, assim, não é só uma polarização política, como a gente vê hoje, e quando eu falo política partidária, mas você vê uma polarização de sexualidades, polarização religiosas, você vê polarização de concepções teóricas, de abordagens científicas. Então, você tem, assim, um grupo que, se você quiser fechar o seu grupo de rede só com quem pensa como você tem. Mas se você deixar sua rede aberta, isso mergulhar, é um momento riquíssimo de aprofundar. Mas se você não tem tolerância nesses ambientes para suportar a diferença, você vê a violência se instaurar. Então, você tem comunicações reduzidas, por exemplo, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, não são redes que te favorecem escritas e expressividades de subjetividades com profundidade. Eu confesso a você, até pela idade, né, a gente foi acostumado com outro tipo de cultura. Eu preciso escrever textão, e eu não vou escrever textão, não vou cometer esse suicídio dentro da rede, né? Não, ninguém vai ler. Não. E outra coisa, a rede também é muito chato para mim, né? Porque
140 caracteres, eu não consigo dizer com 140 caracteres que eu gosto de café. É difícil mesmo. É muito difícil. O café é difícil, concordo muito contigo. difícil, não é verdade? Sobre café não dá. Se eu não consigo dizer isso, imagina o que eu vou dizer do restante. Não, mas... E tem um negócio que eu vejo que é o seguinte, eu não sei se é mal do nosso tempo, se é mal disso aqui que a gente está conversando, mas o amor se tornou uma coisa superficial. Antigamente, perdão pelo antigamente, mas é assim que eu conheci. O amor era muito mais, como é que eu posso dizer? Mais fervoroso, mais denso, mais pegado. Eu não sei, eu não consigo nem expressar qual é a palavrinha que diria, mas o amor era isso. E ele ficou superficial. Acabou. O meu por você, pelo cara que eu conheci agora, pela mulher que eu conheci agora e pelas pessoas que eu já conheço há muito mais tempo. É complicado porque, assim, vou dar um exemplo aqui, o pessoal em casa talvez vai entender. É comum, não é algo difícil de se ter em casa. O marido com a esposa, o marido com os filhos, a esposa fala assim, nossa, mas ele trata tão bem as pessoas lá fora e comigo ele é diferente. Tanto a esposa, os filhos mencionar isso. Todo o nosso comportamento, ele vai ser mantido pelas consequências do comportamento. Toda ação gera uma reação. Se essa reação não for agradável, eu vou parar de fazer aquilo. Se ela for agradável, eu continuo fazendo. Reforço. Vamos falar do reforço. Se você for agressivo com o seu chefe, o que acontece? Ele vai te mandar embora. Possivelmente. Então você segura a raiva e faz cara de paisagem. Sua mulher vai te mandar embora, teoricamente? Não, então você é agressivo em casa. Então com as pessoas mais próximas, você é mais agressivo. Com as pessoas mais distantes, você não é agressivo. Por quê? Porque as pessoas mais próximas, você sabe quais são as consequências que essa agressão vai te produzir. Quer dizer, a relação te dá a noção exata daquilo que está ocorrendo, por exemplo, dentro de casa. Ou seja, se eu chegar em casa e gritar com minha esposa, eu sei que eu vou gerar um sofrimento nela. Mas ela não vai me dar um tiro nem mandar embora para casa por causa disso. Né? O problema é que lá fora, se eu fizer isso, a consequência pode ser bem punitiva. Então a gente acaba sendo duas pessoas. Em casa eu sou uma, não só em casa, nas relações próximas. E isso é que a gente fala de uma boa relação. Por que você fala com amor hoje, ele está meio assim? Porque as pessoas elas não aprenderam, não vêm aprendendo com esse novo modelo de relações a lidar com as frustrações. Porque qualquer relação, que a gente fala assim, vamos trazer a ideia do conceito de amor americano. O amor americano não é um amor só entre marido e mulher, entre namorado. É um amor entre outra pessoa. Tem um significado diferente, tem uma propriedade diferente. Então eu posso te amar como um amigo meu, mas eu suporto você nos seus piores momentos. Como eu não aprendi a lidar com as frustrações, eu não suporto sua parte chata. Então eu troco de amor toda hora. Porque eu só quero pegar o doce. Acabei de falar isso agora há pouco com a dona Ana Guga. Eu me encontrei com ela aqui e falando a respeito, assim rapidamente, na hora que eu subi ali. Eu falei com ela assim, é fácil gostar daquele que é bom, né? Sim. É a melhor coisa do mundo. E a minha mulher que fala isso. É tão difícil você amar aquele que te incomoda. E você precisa, às vezes que você precisa, é necessário. Como é que é? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não houvesse amanhã. Vamos lá, Renato Russo. Quando a gente pensa desta forma, a gente vai pensar o seguinte, o que a pessoa precisa fazer? Ela tem que ter na sua história de desenvolvimento esse tipo de aprendizagem. A suportar aquilo que é ruim, a conviver com aquilo que é ruim, a conviver com o desagradável, lidar com a coisa chata. Porque quando eu me torno um adulto, o pessoal fala muito assim, geração Y, não sei, é tudo um bando de adolescente impulsivo, imediatista, que não aprenderam a lidar com frustração. Então a primeira frustração eu troco. Eu troco de namorada, troco de emprego, troco de amigo, troco de gosto, troco de tudo. Você está com 42. Eu vou lhe contar uma história aqui que você vai se lembrar dela pro resto da vida. Quando você chegar lá na frente, eu desejo muito que você chegue. Com certeza. Vamos chegar. Sabe aquela coisa da criança? Ela não sai da gente. Sabe aquela coisa da adolescência? Não sai da gente. Eu estou chegando aos 70 e eu falo para as pessoas o seguinte, que eu só estou acumulando juventude. A cada 15 anos é uma juventude que lá vai. Olha, já tem juventude pra caramba. Eu já estou aí para a 5ª juventude. E em todas elas eu tenho a mesma base que eu tinha lá atrás e eu trago ela para
para o dia de hoje. Eu vou lhe pedir um minutinho, vamos falar de futuro. O que é que a gente pode esperar dessa geração nossa aqui? Para onde é que a gente vai? Você falou aí eu acabei de falar aqui agora também, eu vou falar agora, dar recado também para quem pensa no futuro. A FAG está aqui, é uma mão na roda para você mudar o patamar da sua vida, porque a gente só vai melhorar de vida pelo conhecimento, pela escolaridade, pelo aprender. E isso às vezes é dolorido, mas é absolutamente necessário. E eu não estou falando somente do aprender da escola, o aprender da vida, que todo dia, a toda hora você aprende e ensina também. E já eu estou de volta. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Muito legal a gente poder fazer um programa assim, tocar um pouquinho de rock. Eu preciso tocar mais blues. Muito bom, né? É muito bom. Aliás, esse programa me merecia tocar um pouco de blues, de rock, e a gente podia tomar um vinho, mas não pode, né? Então, água. Saúde. Saúde. Vamos lá. No vinho também tem água, a cerveja também tem água. Então a gente faz o seguinte, vamos pegar água. Por ela ali assim. O que a gente pode esperar do futuro? Porque a gente não está sabendo lidar com essa coisa. E mais, violência cada dia, eu não gosto de falar muito de violência, porque quando a gente fala, a gente vai lá para um ponto que é ruim de falar, de ver. Eu comecei falando aqui de Brumadinho, mas ontem à noite seguramente teve gente que foi presa na rua porque estava bêbada, teve gente que matou o outro, enfim. Nós temos 156 mortes violentas por dia no Brasil, todos os dias. Isso é um absurdo, isso é uma guerra que a gente tem no mundo. E a gente não sabe lidar com isso. Qual é o caminho? Como é que eu faço para aprender, para me educar, para me... Se eu quero perder peso, eu vou na nutricionista. Se eu quero melhorar, eu vou no psicólogo. Mas e aí? Além disso, o que eu preciso fazer? Eu vou falar Porque nem todo mundo vai ao psicólogo, né? Não. Não é? Que pena. Que pena. Uma pena. Mas eu gostaria de falar no sentido assim, eu acho que, vou na contramão do que você disse, eu acho que a violência precisa ser falada, discutida e assumida. Não só do ponto de vista do outro que pratica a violência, mas a gente dá nome à nossa violência. Então nós temos uma cultura que nos afasta de um autoconhecimento, pela produção do trabalho, pelo tipo de consumo, pelo tipo de lazer que nós temos. Então, o nosso lazer nos afasta de nós. A gente chega final de semana, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer é dormir. Dormir nos afasta. Eu vou pensar. Né? A pescaria, quando se traz um... ele vai pescar. Você vai pescar? Eu vou pescar. Eu não estou dizendo que você não deva descansar, não é isso. Mas hoje, até a religião, que é aquilo que você estava falando, por que a intolerância religiosa? Porque a religião, ela te permite transcender a violência, mas também te permite botar uma mordaça na tua própria violência. Então você justifica a sua violência a depender da religião que você diz. Olha, eu posso ser violento porque esse é um conjunto de doutrinas que me permite ser violento. Eu devo ser violento. Então você como é que eu posso dizer? Você distorce certas realidades religiosas para justificar a sua má conduta. Então, na clínica, eu vejo muitas pessoas religiosas que cometem coisas gravíssimas e encontram na própria religião justificativa para aquelas condutas. Refrigério.
Não é refrigério. Não digo refrigério. É a desculpa, Bia? É uma desculpa. Então, dá um exemplo aqui, e aqui sem nenhuma ofensa, até porque você é católico, eu sou cristã, mas assim, mulheres precisam ser submissas ao seu marido. A religião cristã, ela fala dessa doutrina, mas eu posso tomar isso como, então eu posso violentar a minha esposa, já que ela é submissa a mim. Então, você aparta da doutrina religiosa essa submissão, que tem uma outra configuração de transcendência para quem estuda, para quem pratica. Não é aquele visitante, os que passeiam, mas aqueles que incluem a sua religião como estilo de vida, ele sabe que eu não posso violentar a minha esposa, porque ela é a minha parte mais importante. Então veja que você não faz uso da religião para justificar a sua má conduta. Há quem faça, mas há aqueles que transcendem, eles conseguem trazer essa sua estrutura psicológica, e na religião, eu estou falando da ciência, eu não estou defendendo religião. Falando de estudos que veem que há pessoas que mergulham no campo da religiosidade e transcendem pelas suas doutrinas certos crescimentos. Abrem mão de uso de drogas, fazem seus enfrentamentos de dependência química. Eu não estou dizendo que este é o caminho. Eu estou dizendo que há pessoas que encontram na religião certos caminhos de transcendência. A ciência aponta que, e vou trazer aqui um autor, tanto John Bowlby quanto Freud, na estruturação do indivíduo, que nós precisamos é um elemento humano que atribui a minha identidade de pertencimento. Eu acho que o que é mais importante hoje para o nosso futuro são as pessoas serem, elas próprias, a garantia para que essa outra pessoa possa ser o seu melhor. Então, se você é pai, você precisa garantir que essa geração possa ser melhor do que você, e você precisa atribuir a ela, imprimindo nessa estrutura de forjar essa identidade, o melhor que essa cultura, essa nova geração precisa ser. Professores, os médicos, as pessoas que trabalham com comunicação. Eu não tenho como dar uma resposta para a sociedade pela uma área científica. A ciência vai dizer que este é o caminho. Mas a gente precisa desenvolver um projeto histórico, isso a psicologia aponta no estudo da subjetividade da pessoa, que quando a criança ela tem um apego seguro, ela não precisa de 20 pessoas não, tá, Léo? Ela precisa ser amada por uma só pessoa. Olha que poder que tem o ser humano. Ela não precisa ser amada por multidões, ela não precisa ser aceita por milhares. Se ela for amada, recebida, entendida, compreendida, ela vai sofrer frustração e castração, mas isso não comunica que ela não tenha valor, isso não comunica que ela não seja importante, isso comunica que ela precisa esperar porque ela é importante. É diferente. Que bonito. Então, isso. Quando você coloca isso como um projeto de cultura, um projeto de ciência, um projeto de história e um projeto de economia, em que tudo que nós fazemos é para dizer ao outro que ele precisa vir a ser o seu melhor, eu vou frustrá-lo, mas eu não vou frustrá-lo a um ponto de nunca permitir ser quem ele é. Então, assim, isso independente de religiosidade, de opção sexual, quando você ama, e aí esse amor é essa aceitação que o Reginaldo está falando. Da onde brota isso? Da onde vem? Isso é educado, isso é ensinado. Mas eu também não posso atribuir só à escola e aos professores o ensino do amor. Mas o professor ensina a amar. Você não foi amado pelo seu professor? Claro. Professora Lindaura, a minha primeira professora, quem é que esquece, né? Meu Deus. Olha, eu vou fazer. A professora Lígia, do Carmela Dutra. Ela deve estar assistindo, se nossa professora me amou, mas me fez copiar coisas que eu a odiei durante muitas coisas. Meu Deus, aqueles porquês, as conjunções, preposições. Mas assim, me frustrou, mas aquilo não me comunicou que eu não tinha valor. Me comunicava o contrário, você precisa aprender porque você é importante. Então, essa cultura nós precisamos estabelecer, permitindo, olha, nós temos juventudes que numa hora dessa estão sem nada para fazer. Não tem várias áreas, não tem quadra poliesportiva que comunica que ele é importante. Não tem um centro urbano onde ele possa pintar, dançar, tocar, estudar. Então, nós temos um grupo de crianças que, nesse momento, está numa casa apertada, sem a mãe, sem o pai, sem uma condição alimentar de qualidade, ou tem uma casa onde é que essa criança esteja com tudo esse aparato, mas esteja sozinha, sem a mãe, sem o pai, está às vezes com a babá. Se a babá fizer esse papel de amor maduro e seguro, já é um papel importante. Mas, assim, você veja que nós precisamos ter essa dimensão de formar a subjetividade do indivíduo,
que ele não precise olhar para a grama do vizinho e dizer eu quero a grama dele. Por quê? Eu tenho a condição de ter a minha grama. Se eu não tenho, eu consigo olhar para mim e perceber, me falta um caráter de trabalho, eu sou um procrastinador, eu sou preguiçoso, porque ter grama verde, meu amigo, eu sou dona de uma chácara, moro em chácara. Dá um trabalho. Dá trabalho. Vou fazer assim, ó, tá aqui minhas unhas para provar que eu não tenho unha, porque aquilo dá um trabalho. Mas assim, ó, aquilo que ele falou, te frustra em alguns momentos, porque você tem que roçar e rastelar de 20 em 20 dias, mas você para no final do dia, você vê toda a sua área gramada limpa, foi você quem fez. O que não te mata, te fortalece. Nutre. Então, eu acho que essa é uma seria... É o viver com o diferente, não é? Saber viver com o diferente, né? As pessoas não conseguem. Igual aqui, nós somos amigos, tem 11 anos que eu vim pra cá, que a gente se conheceu na onda. Nós somos totalmente diferentes. Ela é de uma linha psicológica que é o inverso da minha. E a gente convive numa boa, 11 anos. E a gente toma vinho. Ainda toma vinho juntos. Isso aqui é coisa boa. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para o intervalo. O que você acabou de falar para mim aqui é o seguinte, se eu quiser um mundo melhor, eu tenho que preparar pessoas melhores. É essa a história. Traduzindo, né? A tradução está certa. E não violentar essa pessoa. E não violentar nunca essa pessoa. Já eu estou de volta. Vamos lá. Olha só, o ano novo chegou, 2019 já começou com tudo. E se você não aproveitou as promoções no mês de dezembro para mudar de visual, você pode aproveitar agora. Eu tô aqui no Cairós, by Robson Moreira. Todo mundo já tá mudando de visual com nova tendência da Europa. É isso mesmo, Robson? Isso aí. Fui agora em novembro e trouxe muita coisa bacana, muita novidade, tudo para deixar vocês mais bonitas. Agora eu quero saber se para janeiro tem aí uma promoção, algo especial para as clientes. Tem um super combo agora, promocional em janeiro, que vai ser o nosso combo pré-recesso. A gente vai fazer uma promoção de 15 dias, depois nós vamos fechar por 10 dias. Então, meninas, é aproveitar agora. Até que dia que pode vir? Até o dia 20 de janeiro. Então, olha, entra nesse Instagram que tá aparecendo aí no seu vídeo, olha o trabalho que você vai com certeza se apaixonar. Aí você já manda aquele WhatsApp, marca seu horário, que essa equipe tá esperando você, desejando, é claro, um feliz ano novo, né, Robson? Com certeza. Um ano novo com cabelo novo, né? É, e você merece. Vem pra cá. Olha só, passou o feriado prolongado, recebeu visitas em casa e está precisando fazer aquela faxina? Então tem uma dica certa para te dar. Rondoquímica, que com certeza você vai encontrar os produtos que você precisa para deixar sua casa ou escritório com aquele cheirinho bom de limpeza. Afinal de contas, são mais de 100 produtos para distribuição domiciliar, institucional, industrial, profissional e assistência à saúde e automotiva. E olha, são produtos de qualidade com preço excelente. Como, por exemplo, você vai encontrar aqui o desinfetante Dália de 5 litros por R$ 6,30 e também o de 2 litros por apenas R$ 3,10. Gostou? Lembrando que a cada R$ 150 em compras você leva para casa um spinner, é isso mesmo. Comprou, levou. Rondoquímica com uma equipe pronta para te atender e lembrando que aos sábados eles servem um delicioso café da manhã. Tudo isso e muito mais te esperando aqui na Avenida Amazonas, número 7708, no bairro Tiradentes. O telefone é o 3533-8261. Já sabe, né? Produtos de limpeza com qualidade, preço bom, é aqui na Rondoquímica. Vem pra cá. Eu tenho uma super dica para você que está querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial sob medida para combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar. Também poltronas, olha, várias estampas, tecidos e materiais para você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp. O número 992959337 ou ligue no 992557513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128, entre Amazonas e Raimundo Cantuário. Não tem erro. Viane Sofás e Poltronas espera você. Eu acho que não. Eu acho que ela está dizendo que eu falei muito. Falou? Não, ela está dizendo. Eu acho que não. Um pouco, o tempo passa rápido. Quando a coisa é boa, o tempo passa rápido. Não, faz o seguinte, vocês estão convidados para vir aqui de novo, quando quiserem. Só convidar. Já são sócios.
A gente faz o Beleza. seguinte, eu não sei como é que eu vou fazer essas histórias de vinho, porque vinho é bom. Então a gente esconde uma garrafa aqui, né? E no intervalo... Coloca num copo escuro. Tá tudo resolvido. Léo, Bom, assim, a questão assim, do que nós podemos fazer? A nossa cultura ocidental, ela pensa de uma forma muito diferente desde os primórdios. Primeiro que ela sempre busca algo que não é físico para explicar o que é físico. E a gente acaba que aprende algumas coisas que, de um certo ponto de uma ciência, pelo menos dentro da psicologia comportamental, a gente fala que não é o meio mais fácil de se fazer. Por quê? O futuro não existe. Física quântica, né? Já começa por aí. Por que o futuro não existe? Porque eu não posso agir sobre o futuro e o futuro não pode agir sobre mim. O passado também não existe. No sentido de eu agir sobre o passado, eu não mudo o passado. Então, se a gente quer alguma coisa diferente, a gente não tem que preparar nada para o futuro. A gente tem que mudar o agora. Hoje, o que eu sou? O que você é? Produto do que você fez. E amanhã você vai ser produto do que você está fazendo hoje. Então, eu não tenho que criar aqui um programa com a prefeitura, com o Estado, com o governo federal, para criar uma estratégia para o futuro. Não, a estratégia tem que ser agora. Eu tenho que mudar o agora, porque se eu mudar agora, se amanhã existir, amanhã vai ser diferente. Se eu não mudar agora, e se amanhã existir, amanhã vai ser a mesma coisa. Verdade. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que começar a trabalhar na base. E na base é escola, é família. A família precisa de atenção. A família precisa de apoio. Porque quando você nasce, seus pais não recebem uma cartilha. Quando você casa também, ninguém te dá uma cartilha. Quando você tem um filho, ninguém te dá uma cartilha. E aí você falou da culpa. Não tem que ter culpa. Com certeza, o que você fez com seus filhos, que o seu pai fez com você, que meu pai fez comigo, foi o que eles melhor tinham para fazer. Eles não aprenderam a fazer diferente. Por quê? Porque ninguém foi lá e ensinou ele a fazer diferente. Então, quando meu pai me batia, ele achava que era a melhor coisa que ele estava fazendo para me educar, porque meu avô, o pai dele, também fazia o mesmo. E ninguém foi lá e deu uma base, deu um apoio de conhecimento para ele. Olha, resolve. Pode resolver, mas existem coisas, estratégias melhores, diferentes, que o resultado vai ser muito melhor. Mas a gente tem que... A ideia é o hoje, não é amanhã. Porque amanhã a gente não vai fazer nada amanhã. A gente nem sabe se amanhã vai estar aqui. Quem diz o americano Tomorrow is another day, já passou não, ele virá. E a gente não sabe exatamente nada daquilo que... Bom, eu queria colocar duas palavrinhas aqui, uma para cada um, e vocês podem escolher quem fala o quê. Mas eu gostaria que você falasse a respeito, porque você tem essa coisa da cristã. Perdão é uma palavra, e a outra palavra que eu gostaria, que é se colocar no lugar do outro. Ter esse olhar diferenciado. Eu posso me colocar no seu lugar. Eu queria que vocês falassem a respeito disso para poder encerrar e chamar para outra conversa num outro dia, porque esse daqui hoje já foi. Então, o perdão para a ciência é uma desidentificação. No campo da psicanálise, né, no campo das teorias analíticas, coloca como se você se desidentifica. Aquilo já não faz parte da minha identidade. Então, o perdão é o meu desligamento daquele que a mim fez algum tipo de mal. Então, na psicologia, você tem uma energia funcional mesmo, física, em que você canaliza para determinado objeto. Enquanto eu canalizar essa energia, que é vida, para este objeto que me fez mal, eu estou perdendo tempo, não canalizando para outras atividades. Difícil esse processo. O que a gente acha é que quando eu perdoo este que me fez mal, ele, tadinho, eu estou fazendo algo de bom para ele. Na verdade, é uma desidentificação, um rompimento de vinculação emocional e cognitiva. É um processo doloroso, não é fácil de fazer, precisa transcender. Nós temos aí vários profissionais da área da psicologia que trabalham com processos psicoterapêuticos que ajudam a pessoa a compreender a importância de se desvincular-se do seu agressor, daquela experiência ruim. Bom, religiosamente, em todas as grandes religiões falam do perdão nessa mesma dimensão, né? Por que você precisa perdoar? Não é perdoar o seu ofensor, o seu agressor, porque ele é bom.
mas porque você não tem aquela natureza. E você precisa avançar outros degraus para você poder avançar. Espiritualmente, no campo da fenomenologia, significa refinar o seu espírito. Na religião seria alcançar talvez o etéreo, a aproximação com o divino, o nirvana, né, nesse aspecto. Talvez um sinônimo para a palavra amor seria empatia. Ou, talvez melhor, empatia ela é inerente ao amor. Porque se colocar no lugar do outro é uma das coisas mais difíceis, né? Sabe por quê? Porque para eu colocar no lugar do outro, eu tenho que aceitar o erro do outro e o meu erro. E é muito difícil isso não é fácil. É fácil, como você já mencionou aqui, amar quem é bom, gostar daquilo que é gostoso. E se colocar no lugar do outro é respeitar o outro, é saber que existe um espaço entre você e o outro. É esse distanciamento que eu falei social, ele ficar mais próximo. Mas como o tempo é curto, não dá pra gente nem mencionar que com esse modelo social que nós temos hoje, isso é muito difícil. Porque as relações, elas são virtuais. Então, assim, eu posso xingar você lá no seu Facebook, porque não vai acontecer nada comigo. Mas xingar você pessoalmente é diferente. Então é muito fácil eu ser quem eu quero ser numa rede social. E a relação próxima, que é aquela que a gente brincava lá de bolinha de gude, de finca, de bete, pique-esconde, os pais gritando, as mães gritando de noite para vir tomar banho, que a maioria da gente não gostava de tomar banho quando era criança, não existe hoje. Não, a totalidade. Vai que toma banho, não. Aquela linha então, preta assim, no pescoço. O cordão, né? Era isso que nós passamos que faz eu e você ter uma empatia. Agora, se isso não acontece, essa relação, você sendo dentro de um condomínio desses, não sei quantas torres, você não vê criança. E as crianças na nossa época estavam na rua. Claro, tem uns problemas da violência que prejudica, mas isso precisa mudar no sentido de buscar na base infantil e desenvolver essas aprendizagens, porque senão... Mas a empatia ela é importante para as relações. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu fico extremamente honrado. Eu já falei aqui, quando a academia vem aqui, a gente só abre o canal. Eu aprendo, mas eu acho que muito mais importante que aprender é passar. Para você, meu caro telespectador, a quem eu desejo uma semana abençoada, feliz, rica, próspera, tudo. Desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui. Claro, todo dia tem sempre um papo, né? A gente vai nessa. Vamos lá. Tchau, tchau.